Bom dia, meus queridos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira agora. Entramos na parte de quinta-feira, uma lição extraordinária. E como eu sempre digo para vocês, cria um muro de versículos sobre a sua vida, que no momento certo você vai precisar de textos da Bíblia para estar te ajudando no momento correto. Parte de quinta-feira a gente vai estudar agora sobre compartilhando a palavra de Deus. Isso é muito importante. Quando você tem uma alegria, e então as boas notícias, é sempre bom a gente compartilhar as boas notícias. Seja ela o casamento, o nascimento de um filho, a compra de uma casa ou carro. Então, boas notícias, a gente sempre tem um desejo de estar ali anunciando, falando para as pessoas: ei, passei de ano, tirei uma nota boa, mãe. Aquele negócio sempre ali, da gente estar compartilhando as boas notícias. Mas uma coisa que a gente tem que analisar: é maravilhoso compartilhar nossa alegria, mas a melhor notícia em todo o universo é a história de Jesus. Uma história que pode transformar a vida de muitas pessoas. Uma história que pode tirar pessoas ali de um local totalmente destruído e pode trazer para um local onde Deus possa transformar a vida daquela pessoa. Então, se você encontra pessoas que passam por algumas provações, por alguns momentos difíceis, eu convido você a contar a história de Jesus, falar sobre o Messias, sobre o nascimento desse Deus maravilhoso, esse que se entregou por cada um de nós, que se chama Jesus Cristo. Bem, na lição fala justamente sobre isso, sobre compartilhar. Olha, no momento em que uma pessoa aceita Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria de seu Espírito, que seu Espírito produz, será impossível nos contermos, ou seja, para anunciar a palavra de Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque nada vai conseguir lhe segurar, porque o desejo vai ser imenso de anunciar e falar desse Deus maravilhoso, um Deus que trouxe a esperança para a sua vida, e também muitas pessoas precisam dessa esperança. Então devemos compartilhar essa mensagem. Como é que a gente pode fazer? Existem vários meios de você compartilhar a mensagem, seja através das redes sociais, seja ir visitando mesmo seus vizinhos, falar desse ser maravilhoso que você encontrou. Então, esses são alguns meios muito importantes. Uma coisa, não vamos ser egoístas e querer ir para o céu sozinho. Vamos anunciar essa mensagem para muitas pessoas, para que elas também possam chegar até o céu. O apóstolo Paulo nunca se cansou de contar sua história de conversão. Seu coração transbordava de alegria em Jesus. Para ele, boas notícias deviam ser compartilhadas e ele não podia ficar calado. Então, isso era maravilhoso. A transformação que aconteceu na vida de Paulo, Paulo não ficou calado, ele anunciava, ele falava da transformação que ele teve, da pessoa que transformou a vida dele, e muitas pessoas também foram transformadas através desse testemunho. Então vamos fazer isso também, vamos anunciar boas notícias. Já estamos cheios de notícias que não prestam pelos jornais, pelas televisões apresentadas. Vamos ler a história de Jesus, vamos compartilhar o amor pelas pessoas, vamos dizer que Jesus está bem perto de voltar. Bem, alguns textos muito importantes que a lição pede para ler, e a pergunta diz assim: quais princípios vitais esses textos de Isaías, Eclesiastes e Timóteo revelam sobre a ação de compartilhar a palavra de Deus? O primeiro texto é Isaías, capítulo 50, verso 4, que diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, e desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Então, aqui Isaías, o profeta, está dizendo que as palavras que ele anuncia, Deus está dando ali palavras sábias para ele falar para o cansado, falar para a pessoa que está ali com depressão. Então, sempre Deus ele dá palavras certas. Como é que faz isso? A gente estudando a Bíblia todos os dias pela manhã e meditando nela. Texto também de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, esse texto você conhece, há tempo para tudo. E o tempo também determinado que a gente tem que entender é que devemos pregar sim a palavra de Deus em todos os momentos. O tempo de pregar, de anunciar, de falar de Jesus, é esse agora em que a gente vive. Então vamos anunciar mais sobre esse Deus maravilhoso, compartilha mensagem de esperança para as pessoas, porque talvez vizinhos seus estejam passando por dificuldades espirituais,
e talvez você não conheça, você não entenda. E joga essas mensagens para ela, fala que Jesus é o que pode dar a solução para a vida dela, pode resolver todos os problemas. Fala de Jesus para as pessoas, e isso é muito importante. Também, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. É outro texto também, muito importante que a gente vai ler. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz assim, olha só como é legal. Capítulo 4, verso 2. Prega a palavra insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Uma coisa importante que a gente tem que fazer também. Se a gente vê o nosso irmão perecendo no erro, a gente temos que ir lá, não julgar, mas mostrar o erro para ele onde ele está. Usa a palavra de Deus, não usa suas palavras não, porque quando você usa suas próprias palavras, você está se colocando como um juiz. Então você chega lá, meu filho, olha, de acordo com esse livro você está fazendo a coisa errada. Olha aqui, pede para ele ler, coloca ali, mostra para ele ler a mensagem ali, ele vai entender o que Deus quer falar para ele. Então, o que revela nesses textos é justamente sobre isso, que a gente devemos ter sabedoria para falar com as pessoas, usar a palavra de Deus para corrigir, repreender as pessoas, porque a Bíblia fala que aquele que salva um pecador do pecado cobre multidão de pecado. Então isso é importante demais a gente fazer, anunciar a mensagem de Deus para essas pessoas. Ao entregarmos a vida a Cristo e ao seu serviço, Ele abrirá as portas para que falamos em momento oportuno. Aqueles cujo coração Ele tem aberto. Em todo o nosso testemunho devemos ter em mente 3 princípios bíblicos, que diz assim, o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Olha só que legal, o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. São 3 princípios muito importantes que a gente deve analisar. Então que nessa manhã você possa entender que você precisa anunciar essa mensagem para os seus amigos, seus colegas, mensagem de esperança que Jesus, Ele pode e vai resolver a vida dele se Ele permitir. Temos uma mansão celestial aguardando cada um de nós, então vamos entregar Jesus todas as manhãs. Oremos conosco agora. Eterno Deus e soberano Pai, muito obrigado por essa mensagem. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.